Alvo do Internacional e sondado por clubes do exterior, Guinegão pode deixar o Corinthians? A resposta é sim, mas os dirigentes alvinegros têm afirmado que só topam fazer negócio por ele em definitivo, até porque o Corinthians precisa de dinheiro. E a avaliação é de que Guinegão, apesar de estar em baixa, ainda pode garantir um bom dinheiro. Centroavante de 19 anos de idade e apenas um gol marcado na atual temporada. Ele nem sequer estreou sob o comando do Fernando Diniz. Quando o Diniz se apresenta, o Guinegão se recupera de uma lesão que ele havia sofrido a serviço da seleção brasileira sub-20. São 6 jogos seguidos indo para o banco de reserva sem entrar. A última partida do Guinegão pelo Corinthians em 22 de março. O Internacional sondou com a tentativa de contratá-lo por empréstimo. E diante dessa possibilidade não vai haver acordo. Também falou-se sobre Galatasaray contratando o centroavante. Só para lembrar que no ano passado houve quem dissesse que o Zenit poderia pagar mais de 20 milhões de euros pelo centroavante. O Corinthians assegura que nunca chegou nada parecido, até porque, embora aparentasse ter bastante futuro, o Guinegão ainda não conseguiu vingar com a camisa alvinegra, exceto para aqueles 8 primeiros jogos em que marcou 5 gols em sequência. A temporada de 2026 é bem menos promissora, a ponto de o Corinthians estar em busca de um centroavante. O que você pensa sobre o futuro do Guinegão? Você ainda espera que ele vá dar caldo? Vai virar um bom jogador ou faria negócio? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Novidades no Corinthians, então não deve ser o Diego que eu estava falando, né? Do Coringão, eu estava falando do Coringão sobre o Guinegão. Que mais temos sobre o Corinthians? Só para resgatar, não sei se todo mundo ouviu, mas na última vez que eu conversei com uma pessoa muito próxima ao presidente Osmar Stabile, a pessoa... Não foi uma pessoa, não, foi o próprio Osmar Stabile. Quando eu conversei com o Stabile na quarta-feira, à noite, perguntei, presidente, o Memphis já respondeu sobre salário? Não respondeu ainda quanto ele quer receber, tá? Boa noite, Nicolau, notícias no Timão, boa viagem, meu irmão, obrigado, Guilherme. Deixa eu ver o que mais que eu posso contar para vocês sobre o Corinthians. O Corinthians vai ganhar um aumento de mais ou menos 2.000 lugares na sua arquibancada, acordo com a Índigo, bem melhor do que o anterior, né? Com a Índigo abrindo mão de uma dívida do Corinthians, garantindo valores bem melhores. A Índigo é a empresa que toca o estacionamento da Neoquímica Arena, tá? As cifras que vão ser pagas vão ser bem melhores, e a empresa ainda assumiu o compromisso de bancar uma obra de 7 milhões e meio de reais, que vai fazer com que o estádio ganhe mais 2.000 lugares, tá? O Marcos Aurélio falando sobre Memphis Depay no Vasco, cara, essa para mim é absolutamente surpreendente. O Memphis não tem acordo com o Corinthians e a negociação tá distante, tá difícil, tá? Eu trouxe uma informação hoje, no blend de sábado, no nosso blendzão aí, informação importante, a diretoria do Zenit fez uma consulta ao Corinthians em relação ao valor do Yuri Alberto. Ela queria saber por quanto que o Corinthians venderia o Yuri Alberto. Como que eu descobri isso? Primeiro que eu vi a entrevista do auxiliar técnico lá, faz parte da comissão técnica do Zenit, que é um brasileiro. Se alguém lembrar o nome dele aí, pode escrever aqui embaixo. Eu vi a entrevista dele à ESPN, e ele falando, né, que eles comentam lá sobre uma volta do Zenit, uma volta do Yuri ao Zenit, que seria interessante, que isso é cogitado sim no Zenit. Depois de ouvir isso, eu fui fazer o papel que todo jornalista tem que fazer, trabalhar, pegar o telefone, ligar, ser chato, né, para trazer informação para vocês. E aí, conversando com uma fonte importantíssima do Corinthians, ela me disse que um dirigente, ela deixou bem claro que não é a pessoa aí da comissão técnica, que esse não decide nada, pode até influenciar, mas não vai decidir. Que um dirigente do Zenit, né, numa conversa que teve recente, não vou falar com quem, com uma pessoa importante do Corinthians, perguntou por quanto que o Corinthians negociaria o Yuri para ele voltar para o Zenit, os seus 50%. E o Corinthians passou para essa pessoa importante do Zenit, para esse dirigente do Zenit, que o Corinthians gostaria de receber 20 milhões de euros pela parte dele. O Zenit, de bate-pronto, já falou, muito caro, não temos condição. Então o Zenit não tem interesse em comprar o Yuri Alberto por 20 milhões de euros. A pergunta que fica é, se o Corinthians baixar para 15, será que o Zenit ficaria com o Yuri Alberto? Será que seria um bom negócio para o Corinthians vender por 15, por exemplo? Lembrando que o Corinthians, para comprar o Yuri Alberto do próprio Zenit, para comprar os 50% do Yuri Alberto junto ao Zenit, o Corinthians deu Duqueiroz, Mantuan, Robert Renan,
o goleiro Ivan e depois ainda fez parte, sim, do negócio Pedro, porque foi facilitado o valor do Pedro para o Zenit. Então, o Zenit não gostou, claro, do valor de 20 milhões de euros e aí parou por aí. Não foi conversado sobre jogador, nada disso. Até porque, eu vou falar um negócio para vocês, que é a pura realidade. Pode acontecer o inverso, mas eu garanto que hoje essa é a realidade. A alta cúpula do Corinthians tem um desejo maior de que o Yuri fique do que o Memphis. Essa é a realidade. Não falaram que o Memphis já estava renovado antes da Copa? Por que não anunciou? Eu falei que isso não ia acontecer, gente. Eu falei para vocês que isso não ia acontecer. Castro, por mim, os dois poderiam ir embora. Eu acho que a gente precisa de uma renovação, né? É claro que os dois indo embora vai precisar de reforços. Então a questão envolvendo o Yuri é essa, acho que é uma informação importante. O Yuri ainda tem vontade de sair. O Corinthians quer os 20 milhões de euros da parte dele. Aliás, o Osmar deu uma entrevista e confirmou uma informação, que essa informação que o Corinthians queria, 20 milhões de euros, ó, eu sou tão doido, não é que eu sou doido, eu tô humilde hoje, tá? Eu sou bem informado, eu tô humilde. Eu sou tão doido, que quando o Yuri deu uma entrevista, falou que ia embora no meio do ano, que para ele já deu, queria ir embora, eu contrariei o próprio Yuri que tava falando. Isso é loucura um jornalista fazer isso. Quem tava aqui ao vivo lembra, eu falei, gente, o Yuri tá falando que quer sair, só que eu vou contar uma coisa que talvez ele não saiba ou ele sabe. O Corinthians quer 20 milhões de euros pela parte dele. Eu falei, como é que ele vai sair então? E eu falei, e o Osmar não vai aliviar. Você tá entendendo? Eu mando sempre a real, velho. Eu mando sempre a real. Ah, o Memphis já renovou, todas as partes chegaram a um acordo, a Easy vai pagar não sei quanto. Eu falo, não é verdade, velho. A Easy não vai pagar nada, velho. A Easy, meu irmão, não vai pagar nada. E se oferecer alguma coisa, é merreca, não paga o Memphis. Entendeu? Não paga. Então, assim, vamos ver qual vai ser o final dessa história. Porque também o Corinthians está com dificuldades, não sei se de achar alguém no mercado, tá precisando de grana. Cara, o Corinthians tá uma loucura, né? Pode sofrer intervenção judicial, entendeu? Então, assim, velho, é uma situação que a gente não sabe. Então a gente tem aí o Yuri, a gente tem o Memphis com uma situação indefinida, não tem dinheiro para renovar com o Memphis, não tem patrocinador para o Memphis. O Corinthians está em busca do dinheiro, de patrocinadores, está negociando aí com uma ou duas marcas para tentar vender o calção por 4 milhões de reais. Não quis fechar com a Fatal. Eu sei que muita gente quer que feche com a Fatal, não sei porque, gente. O dinheiro da Fatal de 17 milhões é dinheiro de pinga, velho. Para a polêmica que isso vai dar, não vale a pena. Eu não aceitaria nunca, mas pro Corinthians não vale a pena 17 milhões. Entrar numa briga dessa por 17 milhões. Não vale a pena. E sobre propostas, ainda não chegou nenhuma proposta para ninguém, assim, de oficial na mão do Corinthians. Até do Guinegão, que eu falei que chegou pro Guinegão, ainda não levaram pro Corinthians. Agora, não chegou nenhuma proposta. E o Bidon, que falam que vai jogar no Flamengo, uma fonte do Corinthians me ligou hoje e falou, não vai jogar no Flamengo. Uma fonte do Corinthians me disse o seguinte, nenhum clube brasileiro tem condição de comprar o Bidon. O Corinthians, uma fonte me ligou hoje, o Corinthians está desafiando qualquer clube brasileiro a comprar o Bidon. Não sei se está desafiando porque quer vender, né? Mas quem hoje tem bala na agulha para comprar o Bidon? São 35 milhões de euros, velho. E nem vale, né? Quem comprar o Bidon por 35 milhões de euros é burro. Se o Flamengo quiser comprar, eu venderia. O Bidon por 35 milhões de euros, venderia, tranquilo. Aí ele ia fazer um golzinho ou outro, nos gols do Fantástico, e ia ficar, Corinthians, que burro, vendeu o Bidon. É um jogador que aparece a cada 10 jogos. Ou a cada 8 jogos. Entendeu? Então não tem, esse negócio de, vai pro Flamengo, não tem, tá bom? Não tem. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.